dia, boa tarde, boa noite, você que está vendo esse vídeo. Meu nome, Diego de Samael, sacerdote de Umbanda, Inganga de Quimbanda, feiticeiro, de Quimbanda, Aô e Fá, do culto tradicional. E hoje eu vou falar uma situação que eu estava vendo, foi hoje de manhã, Bruxo do Milênio, meu amigo. Ele comentou um assunto interessante no TikTok. E aí eu quero compartilhar com vocês a palavra de um cara. Não que eu tô pegando um gancho dele ou querendo promover o trabalho dele, mas o que ele falou é um fato. E que tipo de fato, Diego? Primeiro, quem precisa de validação na internet são pessoas que estão buscando uma coisa que não existe. E como assim, Diego, não existe? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de falar muito, mas eu gosto de observar pela atitude ou mesmo pela fala de pessoas que já estão há mais tempo na religião, pessoas que realmente são relevantes. Quando você ouve, você para, pensa, reflete. E aí você analisa como que está a internet hoje em dia. As pessoas hoje estão buscando validação na internet. Buscar validação na internet. Ou seja, pessoas que nem são da religião, pessoas que nem sabem o que estão fazendo, mas estão fazendo. Falei do outro vídeo sobre culto livre, E aí hoje é esse tipo de situação que está acontecendo. Pessoas que não fazem parte da religião, pessoas que são frustradas dentro da religião, criaram o tal culto livre, E aí estão promovendo uma validação, como se essa validação na internet valesse de alguma coisa. Não. Você está facilitando a vida de pessoas e essas pessoas literalmente vão caminhar para o abismo. Como assim? Sim. Um cego guiando outro cego. Um cego guiando outro cego. E como assim, Diego? Um cego guiando outro cego? Sim. Quando você não passa por uma casa, quando você não passa por uma liturgia, quando você não passa por uma fundamentação adequada, quando você não passa por isso, as coisas acontecem do jeito que está errado. Então, ou seja, alguns vão até falar, Diego, então quer dizer que você vai bater de novo na galera do culto livre? Cara, você sabe o que é a galera do culto livre? Ou o que são o povo do culto livre? São pessoas que passaram por uma casa de religião, de alguma forma ou de outra, foram pessoas que foram enganadas, foram usurpadas, foram ameaçadas. Aconteceu diversas coisas que aconteceu e essa pessoa decide abandonar a casa e aí começa a cultuar as coisas dele sozinho. Então ele abandonou casa, abandonou tradição, abandonou tudo para viver uma realidade alternativa. A mesma coisa acontece com muito sacerdote que é iniciado, tem seu sacerdócio, tem tudo, mas só isso para ele não basta. Ele precisa de holofote, ele precisa de like, ele precisa de view, ele precisa dessas coisas dentro da internet. Ele precisa de validação. E aí é que tá. Quem precisa de validação, o que está fazendo na internet? Ele precisa de validação. E se ele precisa de validação, eu, por exemplo, eu não estou preocupado com validação de porra nenhuma, vou falar logo. Eu tô aqui na internet para expressar minha opinião sendo boa ou ruim para quem segue, não importa. Mas eu tô aqui para expressar minha opinião. E expressar a minha opinião não significa que ela está validada. Não significa que eu estou buscando validação na internet. Eu estou aqui expressando minha opinião. Assim como, por exemplo, aconteceu com o Bruxo do Milênio. Ele expressou a opinião dele falando que, realmente, quem precisa de validação... Ninguém precisa de validação. Você passou por um rito iniciático, seja no candomblé, seja na umbanda, seja na quimbanda, seja onde for.
Quem precisa validar o que foi feito para você é seu sacerdote e a espiritualidade. A espiritualidade primeiro, depois o seu sacerdote. Se ele validou aquilo, se está validado aquilo, então por que você está procurando validação na internet? Se o seu sacerdote trouxe para você, o cara está validado, o rito dele realmente passou pela minha casa, passou pelo rito, está validado. Infelizmente eu já tive casos, inclusive meu, né? Que depois a pessoa tentou invalidar aquilo que foi feito. Tentou invalidar aquilo que eu fiz. Falei, não, beleza. Procurei essa mesma situação, validação. E aí, cheguei aqui em São Paulo, fui para casa de um sacerdote. Não paguei para fazer validações. Eu paguei porque eu precisava da verdade. Na época não jogava jogo de búzios, o jogo de búzios que eu aprendi, desculpa, era um jogo de búzios que não me respondia muita coisa. Ia, vai pro adivinhômetro, né? E aí é que tá. O adivinhômetro para mim não funcionou. E aí eu busquei uma pessoa mais séria aqui em São Paulo, né? Uma pessoa que era da minha linhagem, um bando molocô, né? Chegou e veio pro jogo. No jogo ele falou: olha, não sei o que foi feito por você, mas o que fizeram tá validado. A espiritualidade validou. Então a pessoa pode falar o que quiser. Se a espiritualidade, se o jogo de búzios está reconhecendo quem você é isso que você precisa. O jogo aqui está validando quem você é. O jogo está validando seu sacerdócio. Seu sacerdócio está validado. E aí, com relação a ritos, cada casa tem o seu rito. O rito pode não ser igual ao da casa das outras pessoas, mas o rito estando validado, a espiritualidade te reconheceu, é o que importa. Você jogou um jogo de búzios, o jogo de búzios vai reconhecer a tua validação, a espiritualidade vai reconhecer a tua validação, a espiritualidade vai reconhecer a tua validação. Então é isso, é a espiritualidade tendo que reconhecer. A espiritualidade reconheceu, mesmo que você tenha treta com seus ex-sacerdotes, mesmo que você tenha alguma coisa contra eles, não importa. Se a espiritualidade validou aquilo que você passou, se a espiritualidade validou aquilo que você viveu, se a espiritualidade valida isso, mesmo um sacerdote não pode invalidar. E aí a pessoa vai para a internet e busca validação. A espiritualidade te reconhece, a espiritualidade reconhece o que foi feito, a espiritualidade reconhece aquilo que você é, a espiritualidade reconhece de fato aquilo que você é. Se a espiritualidade reconhece aquilo que você é, se a espiritualidade reconhece o rito de quimbanda que você passou, por mais que você hoje não tenha ou não esteja na casa do teu sacerdote, mas você passou por aquele rito, você sentiu diferença, você viu que realmente aquilo que você passou tem um significado espiritual para você. E se o significado é reconhecido pela própria espiritualidade, não tem ser humano no mundo que pode invalidar. Não tem ser humano no mundo que possa invalidar. Sim, não tem ser humano no mundo que possa invalidar. Você passou por um rito numa casa de religião. Mas eu não estou mais na casa daquele sacerdote. Beleza, procure um outro sacerdote sério, sente numa mesa de jogo de búzios. Se o cara realmente é sério, ele vai jogar o jogo de búzios e ele vai falar para você a verdade. Porque quando você busca um jogo de búzios, quando você busca um oráculo, é para ser revelada para você a verdade. Não é para ficar de firulinha, não é para ficar o cara sentado numa mesa de jogo de búzios querendo cobrar de você coisas que você já tem. Eu sentei na mesa de um sacerdote, de um molocô, cheguei, expliquei para ele a minha situação, expliquei para ele o que aconteceu comigo. Vamos pro jogo. Ele sentou na mesa de jogo, abriu o jogo, jogou. Ele falou:
Ó, eu não sei o que foi que aconteceu com o seu ex-sacerdote, a sua ex-treita que você teve com ele, ou o que aconteceu com... Mas uma coisa é fato. O ritual que ele fez está validado. Todos os rituais que ele fez está validado. Tudo que ele fez está validado. Está reconhecido pela espiritualidade. Então, por mais que vocês tiveram treita, por mais que vocês não se falem, por mais que não sei o que, você tem que respeitá-lo porque o que foi feito foi validado. A espiritualidade reconhece a validação do que ele fez e reconhece o seu título que você tem. O grau que você tem, o grau sacerdotal que você tem. Então foi reconhecido pela espiritualidade. Está reconhecido, está validado. Eu, na condição de sacerdote, a única coisa que eu posso fazer é formalizar para você aquilo que você já tem. Então vocês entenderam que, por mais que você tenha treitado com o seu sacerdote, por mais que você tenha treitado com seu ex-pai de santo, por mais que você não esteja mais na casa dele, a espiritualidade reconheceu aquilo que foi feito, a espiritualidade reconheceu aquilo que está validado. Então acabou, meu irmão. Acabou a conversa ali. Acabou a conversa ali. Falou, ó, segue o seu caminho, segue o seu sacerdócio, e é isso. E é o que eu faço hoje. É o que eu faço hoje. Fui para casa do pai Naldo, renovei minha quimbanda. Fui para casa do pai Tiago, renovei a minha umbanda. Fui para Ifá. O jogo de Ifá, né, na hora que eu fiz o meu Itefá, me deu o meu Odu. No meu Odu já foi confirmado minha caminhada sacerdotal. Então, assim, se a espiritualidade validou aquilo que eu tenho de destino, se a espiritualidade validou aquilo que eu já estou carregando na minha vida, aquilo que eu estou carregando como legado, não tem ser humano na internet que possa desvalidar, não tem sacerdote no mundo que possa desvalidar. E se esse sacerdote invalidar, é o que aconteceu com o caso do bruxo Malagueta. E não só do bruxo Malagueta, mas de outras pessoas. Saiu de uma casa, foi para outra casa. Chegou lá, você tem que refazer a iniciação, você tem que trocar de orixá, você tem que mudar de orixá, você tem que fazer um monte de coisa e aí vai mais dinheiro. Ou seja, você já se sacrificou para fazer o que você fez em outras casas. E aí você chega, o outro sacerdote picareta que não sabe ler a porra de um jogo de búzio, chegar e falar para você que você precisa refazer tudo de novo. Porque faltou um frango, porque faltou isso, porque faltou aquilo outro, porque faltou não sei o quê. Eu hoje na minha casa eu faço dessa forma. A pessoa chega para fazer parte da minha casa, joga o jogo de búzios. Por que eu jogo o jogo de búzios? Porque do mesmo jeito que foi comigo, eu faço isso para as pessoas. Eu acho que a coisa mais correta que se tem é quando você é verdadeiro com aquela pessoa. Quando você é verdadeiro com ela. Quando você é um sacerdote, que acontece com essa pessoa igual aconteceu comigo. Eu precisei buscar validação. Mas a validação que eu estava procurando é uma validação de forma errada. Mas a espiritualidade me recompensou por isso. Ela viu que eu acreditei, realmente eu acreditei naquilo que foi feito. Eu acredito naquilo que foi feito. Eu acredito naquilo que a espiritualidade proporcionou para mim. Acredito que os momentos que eu vivi dentro dos fundamentos que eu passei, né? E aí é que tá. A espiritualidade me honrou, reconhecendo aquilo que eu sou, sem tirar e nem pôr. Por isso que eu falo, você está procurando validação na internet? Você está procurando validação na mão de homens? Você está caindo no erro. Qual que é o erro? Eu preciso da validação. Eu preciso da validação. Diego, mas você está falando uma coisa, Diego. Mas eu tentei buscar validação, mas aí é que tá, irmão. Vamos lá. Independente se você passou por uma casa, você passou pela mão de um sacerdote e você não está lá mais. Ok, acontece, faz parte. Faz parte da vida de todo mundo.
Comigo aconteceu a mesma coisa. Faz parte da vida das pessoas. Faz parte. E se faz parte, vida que segue. Vida que segue. E aí é que tá. Procurar um sacerdote sério dentro da tua raiz. Dentro da raiz a qual você se iniciou. Se é o Omolocô, se é a Umbanda, se é a Quimbanda, se é o Candomblé, se é o Ifá, não importa. Procure pessoas sérias. Procurou uma pessoa séria, passou por um jogo oracular de um sacerdote sério, ele vai reconhecer aquilo que foi feito. E aí é que tá. Não é like, não é view, não é nada. O problema é que as pessoas hoje estão preocupando com pessoas que são famosas. Ser famoso não significa que aquela pessoa é qualificada para aquilo que ela está fazendo. E hoje eu falo, eu prefiro pessoas que não têm fama, que não têm nome, tanto é meu pai Tiago. Pai Tiago é lá de Manaus, casinha simples, casinha humilde, tem o canalzinho dele aí do TikTok aí, né? Mas é um cara que não é famoso. Ele só chegou e falou pra mim: Diego, eu não posso fazer nada, a única coisa que eu posso fazer é revalidar aquilo que foi feito pra você. A única coisa que eu posso fazer é revalidar aquilo que foi feito pra você. Foi o que ele fez. Revalidou aquilo que eu precisava fazer, colocou fundamentos que precisavam ser acrescentados, no caso da Umbanda, né? Colocou algumas coisas que precisavam ser acrescentadas. Então, ele só complementou aquilo que eu já tinha. Ele não tirou, ele não invalidou, ele não eliminou aquilo que eu já carregava. Ele só, vou falar logo, arrumou a casa. Ele só arrumou a casa. Então a verdade é, sacerdote que de fato é um sacerdote, ele não vai subtrair aquilo que você já tem. Ele vai complementar aquilo que você já tem. Complemento, não invalidação. É complementar aquilo que você já tem. Desde que realmente aquilo que você fez esteja invalidado. Aquilo que você fez esteja validado. Validou? Beleza. Validou? Beleza. Então, as pessoas precisam entender isso de maneira ímpar. Não é porque você saiu da sua casa de religião que o seu rito que você passou está invalidado, que a sua iniciação está invalidada, que as coisas que foram feitas para você estão invalidadas. Não. Procure a casa de um sacerdote coerente. Procure a casa de um sacerdote coerente. Procure a casa de um sacerdote qualificado, de uma pessoa de caráter, que vai sentar e vai falar para você e realmente vai pegar a ferramenta oracular dele, seja o jogo de búzios ou qualquer que seja a ferramenta oracular, vai jogar e vai falar: não tem o que discutir. É igual eu aqui na minha casa. Eu não brigo com o jogo de búzios ou tento validar aquilo que o jogo de búzios diz. Às vezes eu fico na dúvida, mas jogo de búzios, o Erin de Logum, aí depois fui estudar o jogo de búzios com o babá Ricardo de Logudedé. Fui estudar com ele. Aprendi o jogo de búzios, o método tradicional. Aprendi a usar a ferramenta e hoje eu uso a ferramenta para isso, para promover coisas boas para as pessoas. Promover coisas boas para as pessoas. Então, quando eu estou em live, fazendo minhas lives, fazendo meus atendimentos, seja no privado, precisa de fazer um ebó, eu corro atrás dentro do jogo de búzios porque eu quero fazer com que as pessoas saiam da minha casa com a vida delas resolvida. Lógico que não dá pra gente fazer a resolução de uma vez, né? Até porque os ebós são correções, são coisas que a gente faz que é para corrigir a vida da pessoa, mas aí é que tá. A gente tenta ser o mais transparente possível. Eu sou o mais transparente possível. Eu não adiciono nada, não invento nada do que o jogo de búzio fala. Por quê? Quando eu sentei na mesa desse senhor, aqui em São Paulo, para fazer o jogo de búzio dele,
Cara, quando ele chegou e falou pra mim, que inclusive é o meu atual Uluô, que é o Babai Fadiá, né? Um senhor muito de boa, né? Aqui de Mongaguá. Babai Fadiá. Sentei, expliquei a minha situação para ele. Ele falou: dentro do Molocô você não depende de mais nada de ninguém. Você só precisa validar aquilo que você já tem. Porque dentro do Molocô, os orixás estão reconhecendo, pelo menos o jogo de búzios reconhece que a sua feitura, o seu sacerdócio está validado. Mesmo que a forma de se fazer, né, seja diferente, foi diferente, a ritualística foi diferente, mas o jogo reconhece. Reconhece a sua umbanda, reconhece o seu sacerdócio, reconhece o seu molocô, reconhece o seu sacerdócio, reconhece a sua quimbanda, reconhece o seu sacerdócio. É o que o jogo está reconhecendo. Hoje o Uluô Ifadiá é o meu Uluô. É o cara que me iniciou no Ifá. Ele também é de Omolocô. A raiz dele também é o Omolocô. Hoje ele pratica o Ifá, mas ele também veio do Omolocô. E aí ele jogou o jogo de búzios e falou: meu filho, eu sei como é que é essa situação. Passa uma borracha nisso, segue a sua caminhada e é isso. Então, as pessoas precisam entender uma coisa bem simples. Existe sim sacerdotes de caráter. Existe sim pessoas de caráter. E aí é que tá. Se você está procurando validação na internet, não procure validação na internet. Like, view, essas coisas, seguidores, essas coisas, não vão te levar para lugar nenhum, irmão. Sabe para onde que elas vão te levar? Pro buraco. Fama não diz nada. Fama não diz nada. Número de likes, número de views, não diz nada. É a sua espiritualidade que diz alguma coisa. É ela quem diz. Então você precisa ter validação da espiritualidade. Você precisa ter validação da tua espiritualidade. Se a tua espiritualidade te reconhece, é isso que importa. Se o teu espiritual reconhece, é isso que importa. Você precisa da validação da espiritualidade. Não é de ser humano, não é da internet. Você precisa da validação da sua espiritualidade. É isso que você precisa. É disso que você precisa. Então, se você está buscando validação na internet, você está perdendo o teu tempo. Se você está buscando validação em outros lugares, você está perdendo o teu tempo. Você tem que buscar validação com a tua espiritualidade. É a tua espiritualidade que vai te validar. É a tua espiritualidade que vai te validar. Independente do que você tenha passado em outras casas, independente do que você tenha passado na mão de outros sacerdotes, independente do que você tenha passado, não importa. Faça como eu. Busque validação no sagrado. É na espiritualidade que você tem que buscar validação, não é na internet. Não é na mão de sacerdote sem caráter. É na espiritualidade. É a espiritualidade que vai te trazer aquilo que você precisa. É a espiritualidade que vai te trazer aquilo que você realmente precisa. Então, se é a espiritualidade que vai te trazer aquilo que você precisa buscar validação nela e não na mão de sacerdotes que só vão querer só grana. Não, não é só grana. Não é só grana. E não deve ser só grana. Sei que dinheiro é importante? Dinheiro é importante, como eu falo e bato em outros vídeos, né? Eu até bato na questão da caridade, mas cara, nem tudo. Eu falo hoje com propriedade. O que eu acreditava antes, eu continuo acreditando. Dinheiro é bom? É bom. Você precisa dele para você cuidar da sua espiritualidade, você precisa dele para cuidar da tua espiritualidade. Logo, lógico que nem tudo é de graça, nem tudo é caridade. Mas você tem que entender uma coisa, que você está fazendo isso para a tua espiritualidade, você não está fazendo isso para aquele sacerdote, você não está fazendo nada para ninguém, você está fazendo aquilo para a tua espiritualidade.
Então o melhor que você puder fazer pela tua espiritualidade, faça, porque ela vai te dar o retorno. A espiritualidade vai te trazer o retorno de alguma forma ou de outra, ela vai trazer. Se você agradar o teu Exu, se você fizer as coisas pro teu Exu, se você, cara, nesses últimos meses do ano, eu decidi que eu não vou deixar mais entidade minha passar fome. Não vou. Dei obrigação anual ontem. Dei obrigação anual ontem. A espiritualidade já me respondeu. Ontem. Fiz a obrigação anual ontem. Dei 4 bichos para as entidades aqui de casa aqui, né? A entidade já respondeu. Seu Zé Pilintra já respondeu, Dona Maria Padilha já respondeu, seu Beuzebu já respondeu, seu Sete Encruzilhada já respondeu. Ontem nem atendi pessoas, nem fiz atendimento. Ontem eu fiquei de molho em casa, mas a espiritualidade já me respondeu. Então, quando você faz aquilo de coração, quando você faz aquilo de fato de coração, cara, a espiritualidade ela te valida e ela te responde. Eu fiz a obrigação ontem, anteontem na verdade, sexta-feira, fiz a obrigação sexta-feira. Ontem ela já me respondeu. Então é isso que é espiritualidade. Quando você faz de coração, quando você faz o seu melhor, quando você dá o seu melhor, a espiritualidade ela vai te responder. Não é romantizando nada. Não estou romantizando, cara. É a verdade. Quando você faz o seu melhor para a sua espiritualidade, ela te responde de alguma forma. Ela vai te responder de alguma forma. Ela vai te validar de alguma forma. E é isso que você tem que botar na tua cabeça, irmão. É isso que você tem que botar na tua cabeça. É a espiritualidade que precisa responder na tua vida. Não é treta com o seu ex-sacerdote, não é falação do seu ex-sacerdote, não é nada. É a espiritualidade que vai dizer para você: você está no caminho certo, você está no caminho errado. Diego, mas aí o que você está fazendo é culto livre. Não, não é culto livre. Eu, antes de fazer qualquer coisa, eu busquei a resposta. Eu nunca gostei, nunca gosto de fazer nada sem o aval da espiritualidade. Quando eu fui para Quimbanda, Mestre Klaus Máximos falou: Diego, quando você for fazer qualquer coisa, pergunta no jogo de búzio de Exu. Pergunta para Exu, pergunta para Pombogira. Pergunta para eles. Eles é quem vão responder. Fiquei 3 anos desnorteado, sem saber para onde ir. Sem saber para onde ir. 3 anos desnorteado, brigando contra mim mesmo. Foi quando eu decidi, falei, cara, eu vou procurar uma casa para mim saber isso. Fui para casa do Babai de Fadiá. Sentei e contei minha história para ele, ele jogou. E ele fez a mesma coisa que eu faço na minha casa. Validação é do espiritual. Vamos pro jogo de búzios. É o jogo de búzios que vai decidir. É os orixás que vão decidir. Pronto. Os orixás reconheceram minha iniciação no Omolocô, minha iniciação na Umbanda, meu sacerdócio, tanto na Umbanda, no Omolocô e na Quimbanda, ele reconheceu. Deu a minha digina, porque ele também é do Omolocô, né? Ele também é do Omolocô, ele mesmo falou, eu também sou do Omolocô. A minha raiz é de Omolocô. Ele revalidou aquilo que eu tenho hoje de sacerdócio dentro do Omolocô, validou aquilo que eu tenho de sacerdócio dentro da Umbanda e me iniciei com ele. E hoje eu sou a Oifá, sou sacerdote de Omolocô e sou sacerdote de Umbanda e também sacerdote de Quimbanda. Ele só sentou no jogo de búzios, jogou e falou: eu não posso fazer nada, a não ser dar a outorga que você já tem. Dar aquilo que você já tem por direito. Em julho desse ano,
fiz a minha iniciação em Ifá. E agora, final do ano, dezembro para janeiro, estou indo de fato dar as minhas outras obrigações em Ifá. Então, ou seja, na Umbanda, no Molocô e na Quimbanda, eu estou tranquilo. Agora estou caminhando dentro do Ifá. E para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então hoje eu tenho a validação de um sacerdote, meu Oluô, Babá Ifadiá, que é um cara extremamente coerente, não é famoso na internet, mas é um cara extremamente coerente. Ele só jogou o jogo de búzios e falou que o jogo de búzios decidiu, que os orixás decidirem, está decidido. Os orixás decidiram. O reconhecimento foi dado. E aí é que tá. Quando você tem o reconhecimento de um sacerdote realmente de caráter, quando você tem o reconhecimento de uma espiritualidade que realmente responde, é isso que precisa ser feito. Então não procurem famosos na internet. Não procurem pessoas famosas na internet. Procurem pessoas que estão ligadas a uma espiritualidade e essa espiritualidade realmente responde na vida dessa pessoa, assim como respondeu na minha. Fiz obrigação ontem. Fiz as minhas obrigações ontem, anuais ontem. E anteontem, na verdade, sexta-feira, hoje é domingo, né? Então, a espiritualidade já me respondeu. Não tava nem esperando, tava deitado na minha cama lá, vendo TikTok. Tava inclusive numa live lá com o meu pai, Naldo, né, na Quimbanda. Tava lá trocando ideia com eles lá. A mina já me chamou pra fazer jogo, já fechou o ebó, já fechou, né? E aí que tá. Quando você faz com amor pra espiritualidade, ela traz. Quando você faz com amor pra espiritualidade, ela faz. Quando você faz com amor para a espiritualidade, ela faz. Então você precisa buscar validação no espiritual. Não é nas pessoas, não é na internet, não é like, não é view, não é isso. É a espiritualidade respondendo na tua vida. Pronto. É ela que precisa te validar. É ela quem precisa te validar. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo. Daqui a pouquinho, né, vou fazer minha live no TikTok. Se você quiser, procura no TikTok, Diego de Samael, né? Entra lá. Nossa live não é gratuita, né? Então você vai deixar o seu presente, né? Seus presentes lá da meta para ser respondido. Então é isso. Tá precisando de uma consulta oracular? Tá precisando de ebós, magias, trabalhos espirituais? Tá precisando de um caminho? Tá precisando de uma luz? Entre em contato com a gente. As informações vão estar aqui abaixo do vídeo e o ano que vem